Ipanema apresenta Clube Ipanema, com KG Lisboa e Fabiano Baldasso. Bom dia, que perspicácia. Ah, pois então, é isso que eu dei. Como é que tu conseguiu pensar numa música que dissesse quando setembro então, acaba? Sabe como é que eu comecei setembro? Quando entra Com o setembro. Beto Guedes. Sempre, cara. Olha, é um pioneiro, cara. Poucos radialistas têm essa sacada no Brasil. Não, eu acho até que hoje, não muita gente tá fazendo, mas o teu valor é que tu foi o primeiro a fazer isso. Foi o primeiro. É isso? Foi o primeiro. Claro. É que o clube começa mais cedo. Quando o rádio começou, em Padre Landel de Moura. Sim, o Green Day já existia, né? Já tinha gravado isso aí, né? Bom dia, KG. Bom dia, hoje o Heron tá com a gente aqui, porque o Baldasso continua... Foram me chamar, estou aqui. Isso, ontem teve o Ribeiro Neto, hoje tá o Heron aqui. Baldasso tá de aniversário, pois cara. Pois é, o Baldasso tá gripado e tal, e o Baldasso tá de aniversário hoje, cara. A gente queria mandar um grande abraço pro nosso bruxo Fabiano Baldasso, que tá completando 40 primaveras. Esse é gato, esse é gato. Nesse dia 1º de outubro, 40. E tá lá, tá ruim, tá gripadaço, cara, me mandou um torpedo agora que estava saindo do hospital, cara, tá feia a coisa, Tá feia a coisa, e basta pensar que o Zé Roberto é mais novo que ele, o Zé Roberto inteiraço, olha o Baldasso acabado com 40. O Zé Roberto fininho, né, cara? Tu vê, isso que o Baldasso corre todos os dias. Diz ele que corre, né? Não, mas eu já vi ele correndo. É mesmo? Corre e sua que é um, sei lá o que, cara. O que sai de suor daquela cabeça ali. Sai deixando um rastro de suor. Todo molhado. Parabéns, Baldasso. Um abraço, felicidades. Que venham mais 40 no mínimo, né, cara? No mínimo, por favor, né? O Heron, então, vai estar com a gente hoje aqui ao longo do Clube Ipanema. Torpedão é com ele, 9366-0949. E o Green Day nos acompanha, então, ao longo do programa de hoje. O Green Day, eu gosto muito do Green Day. É uma banda que eu admiro e gosto, e ouço, tenho tudo, enfim. Mas eles têm uma grande culpa. Eles são um dos responsáveis pelo emo, né? Pelo emo, né, cara? Quando o Billy, como é o nome? Billy Joe Armstrong. Billy Joe Armstrong começou a pintar aquele olhinho de preto ali. Não, o som também. Ele, o Bad Religion. O som acho que não, sim, cara. O som deles vieram Blink-182 e aí e aí o troço se foi. Mas eu acho que o som ainda não, mas mais a postura e tal, aquele olhinho pintado de preto, ele nunca me enganou, cara. Eu tô falando do som, cara. Eu analiso o som. Não interessa. Não, tu analisa o som. Mas tu falou do. Só falta dizer que o Avenged Sevenfold. Isso, tu falou dessa bandinha aí lá no Ala Minuta, tu falou dessa bandinha no Rock in Rio. Falei, mas do som. Eu acho que nunca tinha ouvido falar nesses caras aí. Não mesmo? Não, tudo bem com esses. Aí os caras entraram lá, tudo vestido de emo lá. É que eu baixava músicas e depois apagava, né? Claro. Aí eu baixei umas músicas na época, um monte de bandas novas de metal, né? E veio essa e eu achei legal, gostei do som. Então eu nem sabia como é que os caras eram. Aí quando os caras entraram lá no palco do Rock in Rio, não dá pra ser beleza. É muito. Vem cá e futebol, Heron, o que tu acha? Cara, a situação... O que tu tá achando? Eu tô achando... Tu não vai analisar a tabela. Pelo menos por enquanto não vai analisar a tabela. Hoje não, cara. Me botaram pra atacar aqui, eu vou dar as minhas opiniões aqui. Nós temos jogo do Grêmio amanhã, quarta-feira, às 7h30 contra o Atlético Paranaense, jogo de 6 pontos aquele, né? E o Inter joga na quinta-feira às 9 horas contra um desesperado Vasco da Gama. E aí, o que tu acha? Eu começo pela frase que tá no jornal Metro de hoje e vamos refletir sobre isso. Certo. Olha só. Sobre o Grêmio. As atuações sólidas defensivamente diante de Corinthians e São Paulo não impedem o retorno ao esquema com 3 zagueiros. Não, para aí só um pouquinho. Não foram atuações sólidas defensivas. A atuação contra o Corinthians eu achei que foi melhor, foi bem melhor do que a atuação contra o São Paulo. Eu falei isso ontem pro Ribeiro. Bem melhor, ponto. Mas não foi boa. Vamos falar da defesa, tá? Depois a gente vê o ataque. Defensivamente, tá um erro. Porque aquela história é o que diz o mestre Paulo Pires sempre. Aí olha o resultado, foi bem, não precisa analisar nada. Não é isso. Mas ontem mesmo a gente disse como é que se mede? O Grêmio jogou muito mal contra o São Paulo, escapou de perder o jogo. Por causa do Dida e por causa da sorte. Perfeito. Então tá. Então aí tá. Um dos critérios para analisar a defesa, e por isso o jornal tá errado, não foi sólida defensivamente, e aí vamos chegar lá no esquema do Renato, é o seguinte: quantas chances o São Paulo criou para chegar na cara do gol do Dida e chutar? É só ver quantas defesas fez o Dida. Então foi mal. Não foi bem, defensivamente. Até porque tava com a zaga completamente descaracterizada. Aí que eu quero chegar. Então, esses dois jogos. O Erley tá voltando, viu? Ótima notícia. Nesses dois jogos em que o Grêmio
tirou esse esquema de 3 zagueiros, foi mal, não deu certo. Ou seja, onde eu quero chegar com a volta do Rodolfo, acredito eu que se o Renato viu o jogo que eu tô vendo, que eu vi, tem que voltar a 3 zagueiros. A partir do fim de semana, o Renato deve ter a zaga titular de volta, que são os 3 zagueiros titulares, o Erley, Rodolfo e Bressan. Pois é, mas aí um lá da frente ele tem que tirar, ou Vargas, ou Barcos, ou Kleber. Beleza, Kleber não sai. Com esquema de 3 e nem deve sair o Kleber, acho eu. Então entre Vargas e Barcos. Eu acho que sai o Barcos. Deveria. Eu acho que sai o Barcos. Aí que eu queria chegar. Eu acho que ele deveria voltar com o Rodolfo, voltar o esquema que dá mais consistência dos outros jogos, ou seja, o adversário não vai conseguir criar tantas chances e ao mesmo tempo tira quem tá mal, que é o Barcos. Que ele tá sem zagueiro, Heron. Ele não tem zagueiro. Não, perfeito. Isso aí. Quando ele tiver 3 zagueiros, ele volta a ter 3 zagueiros. Contra o São Paulo, ele não tinha 3 zagueiros. Ele mandou vir um guri e o tal do. Não tô criticando o que ele fez. Eu tô dizendo que a análise tá errada, dizendo que foi bem defensivamente. Não foi. Espero que ele saiba. Também acho que não foi. Que não foi bem defensivamente. Não, mas acho que ele sabe, todo mundo viu que não foi bem defensivamente. Correto. Só que aí vem o outro lado. E ofensivamente o Grêmio foi bem? O Grêmio foi competente. O Alex Telles é um baita de um cruzador. Fazia tempo que não tinha um cara que cruzava tão bem aqui no Rio Grande do Sul, verdade. Cruzamento, eu tô falando. E aquele cruzamento foi difícil, né? Nós estávamos comentando isso, porque a bola tava quase na linha em alta velocidade. Em alta velocidade. E ele cruzou aquela bola. Ela sai do goleiro e entra no atacante, né? Ela é a bola sainte. Ele já fez uma coisa impossível, que era acreditar na jogada e cruzar. Ainda cruzar com qualidade pro. Olha o Vargas, não é um cabeceador. Não. Chegou com toda a tranquilidade pra fazer o gol. A bola foi praticamente em direção à cabeça dele. Isso aí. É aquele cruzamento fatal. Então aí que vem a história. Aí pensa, ofensivamente, péssimo também ofensivamente. Teve aquela chance, eu não me lembro de outra. Tu lembra de outra? Não, eu me lembro de um chute do Kleber, que passou perto, que cumpriu o gol do... mas é um chute que ele resolveu chutar lá. Ele chutou bem. Início, ele chutou do bico da área, praticamente dentro da área, ele chutou aquela bola. E no começo do jogo, uma jogada do Vargas, uma jogada individual do Vargas, que ele foi até a frente do Ceni, e aí ele perdeu o controle da bola. Bem no começo do jogo, foi o primeiro ataque do Grêmio. Não chegou a concluir. Não chegou a concluir, mas ele chegou na frente do Ceni. Pois é, aí tu imagina isso para um jogo inteiro? Realmente, é muito pouco. É pouco. Muito pouco. Comparado com as chances que o São Paulo teve, foi muito pouco. Então realmente. O drama do Renato, na minha opinião, é o seguinte: defensivamente, volta Rodolfo, acho que já minimiza e resolve boa parte dos problemas defensivos. E ofensivamente, vai tirar um atacante ainda por cima? Não, a ideia era o seguinte: o que o Renato pode fazer é colocar um dos 2 meias, né? Ou o Elano ou o Zé Roberto. Aí é que tá. Mas aí também ele vai ter que tirar. Ele pode até manter os 4 zagueiros, né? Os 2 zagueiros e os 2 laterais, manter os 3 volantes, colocar o Zé Roberto ou o Elano e tirar um dos atacantes, tirar o Barcos ou o Vargas, né? Sim. Isso ele pode fazer. Que era isso que ele deveria ter feito no jogo contra o São Paulo, cara, eu acho. Nesse esquema, se ele tivesse um desses caras, ou o Zé Roberto, ou o Elano, ou o Maxi, que fosse bom de marcação. Maxi ele não pode, cara. As pessoas estão pedindo o Maxi, ele não pode colocar o Maxi. Sim, tem porque 3, o Vargas, o Riveiros e o Barcos eles não, sabe? O Maxi não tá nem sendo relacionado no grupo, porque o Maxi não pode ser relacionado. Seria o 4º estrangeiro e é contra a lei. Aí legal. Que tá, teria que ver o que fazer. E o Maxi tem entrado muito bem, tinha entrado muito bem nos últimos jogos lá, quando o Vargas estava servindo a seleção chilena, né? Num lance, num jogo, como é o caso, é em casa, é contra o adversário direto, ele tem que vencer. Ele tem que buscar a vitória. Mas aí tu não pode colocar o Maxi e tirar um dos 3. Por que não tirar o Riveiros? Não, mas não dá. O Riveiros tá muito bem, cara. Peraí, mas tu já vai tirar um atacante, certo? Vamos supor que seja Vargas e Kleber na frente. Sim. Ou o Maxi, ou o Zé Roberto, ou o Elano, um dos 3 pra criar, porque falta. Mas ele não pode falta criação, KG. Olha o jogo, olha o que foi o jogo. O Grêmio. Ele não pode tirar o Riveiros. O Grêmio ofensivamente, ele não tá sendo nada. Se o adversário não entregar a bola pra ele e chuveirar na área, como se diz, não. Mas o Riveiros tá fazendo um papel muito importante no meio de campo ali. Aliás, se tiver que sair um dos 3 volantes, tem que sair o Ramiro, porque fez uma partida horrorosa contra o São Paulo. O Souza tá muito bem e o Riveiros, cara, ele tem uma função tática, que é aqueles jogadores que não aparecem pro jogo, mas é um jogador importantíssimo, cara. Se tu analisar o posicionamento do Riveiros, como ele chega à frente, a função tática dele, ele é fundamental naquele meio de campo do Renato, ele não pode sair. Eu acho ele ruim. Se tiver que sair alguém, tem que sair o Ramiro. Ele faz faltas. Mas eu acho que ele vai manter os 3 volantes, Heron. Eu acho que ele vai manter os 3 volantes. A tendência é essa. Eu acho que ele vai manter os 2 zagueiros, por falta de zagueiro. Eu acho que o Erlen ainda não volta nesse jogo, então ele vai manter Bressan e Rodolfo, vai manter 2 zagueiros, vai manter os 3 volantes e vai colocar um armador ali, ou o Zé Roberto ou o Elano.
né? E aí manter os dois atacantes. Tu acha que ele vai seguir com 2 zagueiros? Eu acho que sim. Eu acho que não tá bem com esses 2 zagueiros, porque sabe por quê? Porque segura falta gente. Segura os alas também. Quem é que ele vai colocar ali? Qual zagueiro que ele... o Simon daí? Não, o Rodolfo volta, mantém o Simon, Rodolfo e o... Se volta o Erlen. Bom, aí então nesse caso ele tem que se ele quiser colocar um armador, ele tem que tirar um volante. O Rodolfo tem que voltar, né? É o melhor zagueiro do Grêmio. O Rodolfo volta. Ele não jogou contra o São Paulo por um problema de contrato, né? Agora um grande... Tá emprestado pelo São Paulo. E eu queimei a minha língua e muita gente queimou a língua. Tem que se fazer esse reconhecimento sempre. Por mais que tenha falhado aqui e acolá, Dida tá salvando o Grêmio. Isso eu falei desde o início. Um baita goleiro, não sei até quando. Desde o início. Mas tem um baita goleiro, é muito seguro. Ele passa segurança pra defesa, faz defesa importante. E ele passa segurança pra torcida, ele passa segurança pra quem tá vendo o jogo, sabe? É impressionante. Ok, ele falha, todos os goleiros falham, ele falhou agora. Mas a falha dele é aquela escandalosa que não é a falha sistemática, que é o caso do Internacional. Tá sempre falhando. Que é quando a bola vai pra área, tu gela, né? Isso. Gela, ai meu Deus do céu. Sabe? Não é isso. Ele é o tipo do goleiro que desmoraliza o cara. Ele como é que se diz? Ele não motiva o cara a chutar nele. Porque parece que o chute foi fraco. Ele não faz grandes esforços. Ele é um goleiro frio, né? Um goleiro que não deixa. Todas as características que um goleiro tem que ter. Ele é frio, ele é, sabe? Ele passa segurança pra defesa e diz, não, agora é minha. Aí ele levanta, que ele é alto, né? Então levanta aquele animal dentro da área e segura a bola de vez em quando solta, né? Mas os caras não chutam de fora da área nele. Sabe por quê? O cara, imagina, tu é um cara de meio campo, aí eu vou experimentar esse goleiro. Tu vem com tudo, tá limpo na frente, bam, bate, o cara só faz assim, peguei a bola. Pô, eu não vou chutar de novo daqui, esse cara aí não vai tomar. Desmoraliza o cara. E o Atlético, o que tu acha? O Atlético Paranaense eu queria ter visto. É uma incógnita, infelizmente não vi, né? Não tô acompanhando o Atlético, a gente só vê aí que vem o jornal, né? O Atlético levou 5 em casa do Vitória. Não, e conseguiu reagir, tava 3-0. Empatou o jogo. Fez 3 gols. Fez 3-3 e depois levou mais 2. Eu acho que se lançou, imagino eu de longe, deve ter se lançado pro ataque loucamente. Eu também não vi o jogo, eu não vi como é que foi esse jogo. O Atlético é uma incógnita, ninguém aposta no Atlético, no Paranaense. Eu acho que agora, de repente, esse jogo foi o sinal de que o gás tá acabando, porque não é possível, né, cara? Não é possível. Eu e o Baldasso havíamos colocado o Atlético muito Paranaense. Eu e o Baldasso havíamos colocado como fogo de palha. Agora a gente tá meio que queimando a língua, mas o Coritiba, por exemplo, tava lá nas cabeças, chegou a frequentar ali o G4 durante um bom tempo, né? Hoje ele tá começando a ficar preocupante a situação dele por causa da tanto que agora contratou Péricles Chamusca. Levou 3 do Náutico. Sabe quem é que leva 3 do Náutico? O Internacional. Também. Não, mas essa aí não dá pra criticar porque foi um acidente. Quem viu aquele jogo viu que foi um acidente. Era jogo pra 0-0. Não, e o Inter perdeu o gol no primeiro tempo, mas enfim. Não justifica, mas era jogo pra 0-0. Agora, o Náutico, vou te dizer, né? Apronta cada uma que não dá pra acreditar. Não dá pra acreditar. Mas esse é o Coritiba. O Atlético é um pouco diferente, só que eu acho que também o Atlético vai perder fôlego. O Atlético, eu penso o seguinte. Já tá perdendo, aliás. Tomou uma chapuletada de 5-3. Tá começando a perder o gás. Vai jogar fora de casa contra o Grêmio, quem é que tá à frente dele? Vai querer empatar. Vai vir pro empatezinho. Não vai ser louco de se lançar pra cima do Grêmio, até porque o Grêmio, teoricamente, defensivamente, é o forte do Grêmio na defesa. E o Atlético tem um forte que é o contra-ataque, que tem jogadores velozes, tem o Marcelo, aquele que é um jogador jovem, tem 21 anos, aquele guri é alto, ele tem uma, sabe, ele tem uma velocidade impressionante. É um time perigoso, cara, é um time muito traiçoeiro. Além de historicamente sempre incomodar. Sempre incomoda a dupla Grenal. É verdade, é uma toquinha, né? O Atlético é uma toquinha. É uma mística que tem ali, que é uma verdadeira toca. E outra, aí é que eu falo do Riveiros. Pelo amor de Deus, senhor Riveiros, não faça faltas na boca da área pro Paulo Baier fazer gol de falta. Que é isso que o Atlético quer. Faltinha pro Paulo Baier meter. O Paulo Baier, cara, pelo amor de Deus. Vamos ver o que acha aí o nosso ouvinte pelo Torpedão Ipanema 93660949. Vai mandando o teu torpedo, que daqui a pouco a gente volta e repercute aqui. Torpedo que hoje tá na mão do Heron Dalmolin. Que tá falhado, não tem nenhum. Não, enquanto isso a gente vai chegando. Enquanto isso a gente ouve a parte musical do Clube Ipanema de hoje, que começa com a nova do Kings of Leon. Foi o Black Keys na parte musical do Clube Ipanema, Lonely Boy. Antes teve Kings of Leon do disco novo Rock City. Agora 11h25, Heron Dalmolin hoje excepcionalmente com a gente, enquanto o aniversariante do dia, Fabiano Baldasso, se recupera da gripe. Tá comendo bolo, tomando refrigerante.
Pegou essa moda aqui, cara. Esses dias aqui na Bandeirantes, o Bambanzinho fez aniversário, faz 2, 3 dias, também não veio no aniversário. Agora eu também não vou vir. Pena que ela aqui 1 ano. O meu também. Daqui a 1 ano, quase 1 ano inteiro. Mais de 1 ano, daqui a mais de 1 ano é meu aniversário. 1 ano e meio. O cara não sabe fazer as contas. E aí, quem diz o nosso torpedão, Aaron? Alan Patrick teve um rendimento bem abaixo de Otavinho e Caio. Josimar estava bem. O time foi veloz e objetivo no primeiro tempo. No gol, saudades até do Goicoechea, que não tomava tantos gols. É o Juliano Goicoechea, Colorado. O Goicoechea era mais bonitinho, pelo menos, né? Pegava pênalti. Você lembra que o Goicoechea era um galã, né? Não lembro, cara. Não noto essas coisas. Sabe que eu sou velho? Eu não sei dizer se o homem é bonito ou feio, cara. O Goicoechea, cara, tu sabe? disse que o Goicoechea pegava pênalti, o Goicoechea... Quando o homem é bonito ou feio? Não, eu ouço as mulheres falando, entendeu? Esse cara é um gato. Te lembra do Sarra chegou no Grêmio? O Sarra chegou na mulherada, que lindo. Não, beleza, tu tá fugindo da pergunta, cara. Saber se tu sabe quando um homem é bonito. Não reparo isso. Então, cara. Não, mas eu ouço a mulherada falando. Eu não ouço nada. Gato, Anota aí o Corinthians. Vocês lembram que só um pouquinho, deixa eu falar do Goicoechea. Eu quero trabalhar. O Goicoechea salvou, classificou a Argentina naquela Copa da Itália. Sim. Justamente contra a Itália nos pênaltis. Nos pênaltis. E classificou a Argentina pra final do Mundial. Foi o lateral que bateu, não foi? Aí eles perderam pra Alemanha. O lateral bateu o pênalti ganhou. Mas o Goicoechea que foi o herói daquela semifinal lá da Copa do Mundo de 90. Por isso que o Inter contratou. Exatamente, aí o Inter contratou Goicoechea, o pegador de pênalti e o gato. Não sei, dizem a mulherada. Diz a mulherada. Anota aí, o Curitiba será rebaixado, abração do Madruga. Acho que também não. Não é pra tanto. Pessoal, a quantidade de gols que o Inter leva desmonta qualquer esquema, diz o Marcelo Cezimbra. Isso é uma verdade, nós vamos falar do Inter ainda, mas tem que ter goleiro, né, meu? Mas não é tão simples assim, né? Não é essa questão. Não. Começa um grande time, que é a velha frase. Um grande time começa por um grande goleiro. A questão é muito mais complexa do que o goleiro. Sabe? Fala pro Atlético Mineiro isso. Quem é que deu a Libertadores? Praticamente salvou o Atlético. Vitor. Mas o Atlético Mineiro tem tem um timaço, que não é só goleiro, tem mas o timaço faz a diferença lá na frente. O timaço, se ele não opera o milagre aos 40 e lá vai pedrada, ia pro espaço. Beleza, ia pro espaço, mas aí é um conjunto de grandes jogadores. Pra ver como o futebol é cruel. O que ia estar se dizendo do Atlético hoje, que é o que eu sempre disse, o time mais desgraçado do Brasil. Não tem jeito, não adianta montar timaço. Essa mística que acontece agora quebrou, né? Acabou. Aliás, as místicas estão caindo, né? O Corinthians acabou com essa mística, que não ganhava Libertadores, agora o Galo, quem é que... Primeiro começou com o Inter, começou com o Inter. A gente tava falando aqui, começou com o Inter também, não 2006, contra o Barcelona. Nada. Exatamente. Tava ali ninguém. E a gente tava falando isso aqui, o Baldasso esses dias lembrou muito bem. Cara, o Atlético Mineiro é um time tão desgraçado que o Cruzeiro vai ser campeão brasileiro no ano em que eles foram campeões da Libertadores, cara. Pois quase. Sabe lá o que é isso? Quase aconteceu com o Internacional, tu lembra? Que o Grêmio... Exato, lembra 2007 do Grêmio? Chegou à final da Libertadores. Mas aí foi um ano depois, né? Sim. O Cruzeiro tá sendo campeão brasileiro, vai ser campeão brasileiro no mesmo ano que o Atlético foi campeão. Muita desgraça. Quer dizer, os caras não têm uma felicidade plena, assim, sabe? Cara, olha, o torcedor do Galo tem que... E joga pressão pro Mundial ainda. Meu Deus do céu, né? Joga pressão pro Mundial. Mas aí tudo bem, porque o Cruzeiro chegou 2 vezes no Mundial e perdeu as 2, né? Sim. Aliás, contra 2 alemães, contra o Bayern de Munique e contra o Borussia Dortmund, né? Então o Atlético não tem essa obrigação de ganhar o Mundial. Sim, mas seria onde ele poderia dizer, nós somos campeões mundiais, vocês não. É verdade. Vai ser um grande trunfo pro Atlético, que é um time que tem muito menos títulos que o Cruzeiro. E o Ronaldinho aí, né? Perigando. Perigando. Eu acho que não vai, hein? Será? Eu acho que não vai. Contra o Vasco será o mesmo time, tá falando do Inter, do meio pra frente. D'Alessandro no lugar do Alan Patrick, Jorge Henrique, Caio e Otávio, a opinião do Alex Simad. Eu acho que tem que manter isso, né? Esse time jogou bem, o primeiro tempo jogou bem contra o líder do Campeonato Cruzeiro. Eu acho que tem que manter essa formação. Mas vamos falar do Inter daqui a pouco, vamos pro intervalo comercial. Daqui a pouco a gente fala do Inter, agora 11h30. Intervalo comercial, em seguida a gente volta com mais Clube Ipanema 94.9.
setembro, foi um troço, mas os caras estão falando, né, que a música do Inter. Essa música tem que ser a música do Inter, mandou alguém aqui não identificado, né? Pra acabar com setembro, entrar outubro. Boa. Tudo diferente. Setembro foi péssimo. Podia ser a música agora Roberto Carlos, né? Daqui pra frente. Tudo, boa. Aí sim, aí é uma boa. Mas enfim, vamos falar do Internacional, vamos ler torpedos, qual é? Vamos falar do Inter um pouquinho agora. Daqui a pouco a gente rola som e lê torpedo na volta. Então vai mandando teu torpedo, 93660949, torpedão hoje na mão do Heron Dalmolin. Hoje temos o Heron aqui substituindo o Baldasso, que segue gripado, o aniversariante do dia, Fabiano Baldasso, gripadaço, segue fora. Que passou parte do seu aniversário no Mãe de Deus. É verdade, ele me ligou agora, batou mal, meu irmão, tá ruim a coisa e tal, e... Que loucura. Tá feio mesmo ali. Feio tá ao lado do Inter, cara. O Inter é um quinta-feira o Inter joga 7 erros. Em Macaé. Cara, Macaé contra o Vasco da Gama, desesperado. Vou te dizer o seguinte, ó, se o Vasco da Gama não ganhar o jogo contra o Inter, o Vasco da Gama hoje é um dos, talvez depois do Náutico, porque a Ponte Preta tá subindo, talvez seja o mais favorito ao rebaixamento. Não tem, o Vasco é... Impressionante, porque não tem perspectiva, né? Nada, tu olha nenhum. pro time do Vasco, não. Cara, é Juninho Pernambucano, cara, que chegou pra ser uma solução, pra ser a salvação, a tábua de salvação, parece que foi essa a ideia que o Juninho teve quando chegou no Vasco, e não funcionou. Né? O Dorival deu uma certa, um início de reação. Começa por aí, né? Também. Começa por aí, Dorival Júnior. Tem uma história, o Dorival tem uma história com o Vasco, né? Ele chegou a fazer um bom trabalho com o Vasco, só que, né, não é milagreiro, né, cara? Tu acha bom o Dorival Júnior? Não, ele fez um bom trabalho com o Vasco, não tô dizendo que eu acho ele bom. Ele teve uma história boa com o Vasco da Gama quando ele por lá passou. Eu acho que ele foi campeão da Copa do Brasil com o Vasco, não foi? Não lembro. Em cima do Curitiba, não era aí, ele? Aí não é minha área, aí é o pessoal do plantão. Mas eu acho que, não sei se foi nessa campanha, mas ele fez uma boa campanha com o Vasco. Ele já tem uma boa história, uma boa passagem pelo Vasco da Gama. Por isso que ele foi chamado de novo. Só que ele não conseguiu fazer o Vasco jogar. E o Vasco hoje tem um time muito ruim, não tem peça de reposição, tem um monte de gente machucada, inclusive o Guiazu. O Guiazu hoje faz parte do Vasco, se machucou feio, não sei nem se joga ainda essa temporada. Então o Vasco não tem muita... Eu não tô levando muita fé no Vasco da Gama. E no Inter mas aí que tá. Pelo histórico do Inter, o torcedor mesmo não sabe o que esperar, no sentido de que será que é melhor jogar com um time organizado ou um time pequeno? Tu diz que o Inter vai jogar com a mesma formação que começou o jogo contra o Cruzeiro. É o que tá se propondo aí. O D'Alessandro sai o Alan Patrick, entra o D'Alessandro. Sim, claro. Ou seja, o Inter vai crescer. Forlan e Damião no banco. E o Inter vai crescer. Porque com a entrada do D'Alessandro, o Inter cresce sempre. Eu acho que é uma boa formação, cara. O Otávio e o Caio na frente, né? Quem é que acompanha o Alex deve manter, né? Não, mas o Alex não saiu jogando. Quem é que saiu jogando no meio de campo do Inter, além do Alan Patrick? Alan Patrick, o Alex saiu jogando. O Alex saiu jogando. Tá certo. Então sim, Alex e D'Alessandro, o Josimar e o Williams, é isso? Provavelmente. Então o Williams tá fora, o Williams recebeu o terceiro cartão amarelo. Provavelmente joga... Ou ele vai escolher Igor ou Ayrton. Eu apostaria no Ayrton, acho que é o ficha 1 dele, sempre foi. Ele sempre preferiu o Ayrton. E o Kleber volta na esquerda? E o Kleber deve ser mantido na esquerda. Que jogou, né? Não, ele saiu no intervalo, o Fabrício foi vaiado o tempo inteiro. Não, o Fabrício não dá, cara, pelo amor de Deus. Ele foi constrangedor o segundo tempo do Fabrício, porque ele tocava na bola e a torcida vaiava. Eu tava falando pro Ribeiro aqui que não é uma prática da torcida da torcida dupla Grenal vaiar jogador, né? Como acontece, por exemplo, que a gente vê, os caras, no primeiro tempo, os caras estão vaiando jogador, né? No Nordeste, no Rio de Janeiro, sabe? Mas aqui não se tem essa prática de vaiar jogador. O Fabrício foi vaiado constrangedoramente durante todo o segundo tempo. Te lembra disso ou não? Lembro. Agora, tem que se dizer, o Fabrício não é só o Fabrício que sente, é todo o time que sente. Ele não tem culpa de estar ali, né? Com todo respeito, ele não tem culpa, mas o Fabrício tem que jogar num outro time menor. Eu também acho que não deu tem certo. Condições, não tem. Mas ele tá ali. Não tem bola, não tem bola. Porque um Kleber tem bola, é a velha história, tem que dar choque no Kleber, mas tem bola. Agora o outro não tem bola. Aliás, o gol do Inter saiu de um cruzamento pra trás do Kleber. O Kleber chegou na linha de fundo, cruzou pra trás, a bola sobrou pro Otavinho e o Otavinho marcou o gol. Mas
O Ribeiro me disse ontem que o Kleber saiu por desgaste físico. Ele tava cansado, possível. Ele pediu pra sair, porque tava voltando de lesão, tava gripado, ele teve uma gripe, alguma coisa assim. Então ele pediu pra sair no intervalo. Então o Fabrício não teve culpa nenhuma. Mas o cara tá ali, uma hora ele entra, né? Claro. É aquela tese do jogador ruim. O jogador ruim tá ali. Daqui a pouco ele entra. Por isso que ele tem que sair. Sabe? Mas é que aí tu vai botar quem? Quem é o lateral esquerdo? Acha alguém. Mas é que a essas alturas do campeonato, cara. Toca o Igor. Bolatti. Agora que foi horrível, cara. Sangalete, de repente? Sangalete. Te lembra de Sangalete? Cara, o Inter tá numa situação que resume-se ao seguinte, o KG, olha só. O Inter caiu 2 posições depois da rodada. O Inter tá em 7º lugar. O Inter perdeu posição pro Atlético Mineiro e para o... Confere. Cadê aí, a tabela? Tá aí na tua frente. Não tem, cara. Que não é a tabela, cara. Não é a tabela. Roubaram a tabela. E pro Vitória da Bahia. É isso aí. E o Fluminense tá 1 ponto atrás. E o Fluminense tá 1 ponto atrás. Ou seja, ou o Inter começa a pontuar, ou o Inter vai lá pro meio da tabela, daqui a pouco já não pega mais Sul-Americana, meu. Aí. Não vai nem tentar lutar pela Libertadores. Calma. A situação do Inter é a seguinte. Não, eu tô calmo. Entre os jogos. Eu tô calmo, Heron. Vamos selecionar aí os últimos 10 jogos. Já aconteceu de tudo com o Internacional. Ele jogou bem, inclusive, alguns jogos que perdeu, por incrível que pareça. Vou citar o jogo contra o Bahia. Xingaram porque perdeu, beleza, perdeu. Agora, cara, teve 5 bolas na trave em 4 chutes. Isso é um milagre. O Inter tinha que ter vencido por goleada aquele jogo com o Bahia. É que nem diz o Skank, né? Bola na trave não altera o placar. Pois é. Então tu soma essa situação que jogou bem, com outras que realmente jogou mal, mereceu perder, com outras que não sei o que. A situação do Inter é a seguinte: às vezes tem um ditado que diz assim, ó, às vezes tem tudo pra dar certo e dá errado. E às vezes tem tudo pra dar errado e aí sim é que dá errado. É o caso do Inter. No Inter não tem salvação. Quando tem tudo pra dar certo, dá errado. E qual o caso quando tem tudo pra dar errado, aí que dá errado. Aí mesmo é que não tem jeito. Então eu não sei pra que lado correr, entendeu? Não sei pra que lado pra dar um alento. O Dunga, na minha opinião, tá perdido, cara. Pois é, por isso Dunga que eu tá acho perdido. Eu não sei se tu concorda. O Dunga tá fazendo experiências. O Ribeiro teve aqui ontem e disse o seguinte: o Ribeiro, ele quer que o Dunga, ele acha que o Dunga tem que ficar, sabe? Cara, eu acho que o único tratamento de choque que pode ser dado numa hora dessas é trocar o técnico. Então nós estamos concordando finalmente, porque aqui todo mundo defende a permanência do Dunga. Nada contra o Dunga. O momento. Ok, ele perdeu o controle. Ele perdeu o controle, já teve todas as chances. Ele é um bom técnico, ele perdeu o controle. Foi injustiçado em alguns momentos em que a culpa não é dele, é do goleiro, a culpa não é dele, é do Damião que não põe a bola pra dentro. Trave, que não é verdade. Entrar, tudo isso é verdade. Tudo beleza. Mas e aí? Tu olha pra frente, o que fazer? Exatamente. Não tem como trocar o grupo, não tem como contratar jogador, não tem como trocar jogador a essas alturas do campeonato. O que tu vai fazer? E eu me baseio em outra coisa que pouca gente fala. Jamais, nós estamos em outubro, o Inter encantou em momento algum nessa temporada, um jogo, 2 bem jogado, o Gauchão, com todo respeito ao Gauchão, foi ganhado e no último jogo deixou a desejar, teve que ganhar nos pênaltis. É verdade. Ou seja, o Dunga como técnico não tem uma trajetória que permite ter crédito em termos de desempenho com um time milionário, time de 10 milhões. Entende? Então, por tudo isso, tu soma, além de tudo, tem azar, ou seja, o goleiro, etc, não dá, tem que trocar aí, enquanto há tempo. Não, enquanto há tempo, porque quais são os objetivos do Inter hoje? Copa do Brasil, que o Inter ainda tá relativamente vivo, né? Conseguiu um empate, que é um péssimo resultado, mas ok, é um empate, né? E uma vaga pro G4. É esse o objetivo do Inter hoje, agora na temporada. Com certeza. É isso, né? Se conseguir isso. Mas então como é que tu vai fazer? Como é que tu vai fazer o time tentar alcançar isso? Mas eu acho que a direção... Com um fator novo dentro do vestiário. Óbvio que a direção nega, óbvio que não... Mas... Aliás, a direção do Inter garantiu ontem a permanência do Dunga até o final do contrato, até o final do ano. Sabe por quê? Porque não conseguiu que o Tite saísse, porque tá as informações... Mas o Abel tá aí. Mas eu acho que o Abel não sei tanto o Abel quanto o Mano Menezes, eles disseram que não iam treinar nenhum time brasileiro até o final do ano, que eles iam começar um trabalho em 2014. Claro que isso pode ser mudado, né? Mas tanto o Abel quanto o Mano Menezes, que são os dois treinadores do nível do Inter que estão desempregados, eles disseram que que não treinam times brasileiros ao longo de 2013 mais. Disseram isso. Agora tudo pode mudar, é claro. E tem o Tite que tá balançando, né? Talvez o Inter esteja esperando uma possível queda do Tite
Só que não dá pra esperar mais. O que o Inter deveria pensar, na verdade, deve estar pensando, um empate contra o Vasco da Gama é um péssimo resultado. Não, é que a Copa do Brasil é a salvação desse campo. Mas é que Brasileirão já deu, pela pontuação. A Copa do Brasil, o Inter tem um péssimo resultado em casa, Heron. O Inter tem um empate em 1-1. Péssimo não, ruim. Não, um péssimo resultado porque empatou e tomou gol. Só um pouquinho, é só vencer o Atlético Paranaense. Mas só vencer o Atlético Paranaense. Se um time o clube do tamanho do Internacional, com um time milionário que tem, não tiver almejado vencer um jogo contra o Atlético Paranaense, pelo amor de Deus, com a moral, fechar as portas, mas com a moral que o Dunga tá? Não, mas não é com o Dunga, aí que tá. Ah, bom. Eu tô pensando então enquanto direção. Não, então nós estamos falando a mesma coisa. Cria o fato novo, que na minha opinião passa pela troca de técnico. Entendeu? Contrata um goleiro, vai contratar o Júlio César, dá um jeito, faz alguma coisa. A prova que eu não tô dizendo loucura do goleiro é que o próprio Inter tirou o Muriel, né? Pra botar o Alisson. Então, lá dentro estão sabendo que o Muriel não serve. Não adianta que eu dizer que, contratar um goleiro, tu tá perseguindo o Muriel. Não tô perseguindo, a direção tirou o Muriel. Não é só o Dunga tirou o Muriel. O problema do Inter. Não, falta goleiro, mas... Não, para aí. Deixa eu deixar claro isso. Não sou eu que tô querendo trocar o goleiro. O Inter quer trocar o goleiro, tanto é que o treinador tirou o Muriel e botou o Alisson, lembra? Sim. Tentou com outro goleiro, significa que o goleiro tá mal, né? E tu sabe qual é a maior ironia disso tudo? A Portuguesa tem um goleiro que não prestava pro Inter e um centroavante que não prestava pro Inter. E os dois estão esmirilhando. O Lauro é melhor que o Muriel. E o Renan do Goiás é melhor que o Muriel hoje. E o Giba marcando gol, marcou 3 gols contra o Corinthians. E o Damião há quanto tempo tá sem marcar? Nossa, o Giba foi dispensado do Inter. Ok, eu acho que não é um jogador pra jogar no Inter, tá? Acho que não é um jogador de time grande, Gilberto. Pelo menos por enquanto, é mais um jogador de Portuguesa do que um jogador do Inter, tá? Claro, não, isso agora não é uma ironia, né? O Lauro pegando pênalti em todos os jogos, pegou um pênalti contra o Corinthians. Mas aí a gente vai citar 15 exemplos, é o Walter. E o Lauro, além de pegar gol, marca gol também, né? Sim. Ele marcou um gol contra o Flamengo de cabeça aos 48. Cara, é impressionante o Lauro, né, cara? Não, olha, tia. Então aí que tá, eu pensando enquanto Inter, enquanto Copa do Brasil, teria que fazer isso antes, enquanto der tempo de um novo técnico entrar e motivar a equipe, criar um fato novo para vencer o jogo contra o Atlético Paranaense e tentar salvar o ano via Copa do Brasil. E o fato novo seria um técnico novo. Justo. Beleza. Aí quem esse técnico? Concordamos. Outra discussão. Aí é outra história, né? Mas a direção do Inter tem que ter a consciência de que o Dunga não serve mais. É isso? E eu vou dizer aqui, a minha opinião, não pode ter Forlan e Damião no banco. Na minha opinião, não pode. Acha um lugar pro Caio, acha um lugar pro Otavinho, beleza, bota reveza, mas tu definir que são reservas, a mesma coisa pro Grêmio, tá? Pra mim não pode Zé Roberto ser reserva. Pra mim não pode. Não, mas o Caio, se tu acha que o Forlan e o Damião tem que ser titulares, o Caio não pode ser titular. Pode entrar no lugar do Alex. Não, o Otavinho que vai jogar no pode ser o Otavinho, troca com o Caio, quem tiver melhor agora. Tu simplesmente botar o Forlan assim, por isso que eu digo que tá perdido. Aí uma hora sabe, não tem muito critério, é uma salada. Aí o Alan Patrick, de repente, aparece como solução. Daqui a pouco vai vir o Bolatti, não sei quem vem mais. Isso aí. É invenção. Isso aí que não dá, que não tem condição. Não é uma convicção. Daqui a pouco é o Fabrício, daqui a pouco é o Kleber, aí volta o Fabrício, daqui a pouco o Fabrício começa jogando. Aí não, sabe, é isso aí. Não dá. Vamos ver o que acha o Torpedão Ipanema, 93660949, ouvinte aqui do Clube Ipanema. Vai mandando o teu torpedo que a gente vai pra parte musical do clube, que começa com o cara que vai estar tocando em Porto Alegre, lançando, aliás, o disco dele, o dia 2 de novembro, na opinião, o Rodrigo Amarante, né? O ex Los Hermanos, não sei se é ex ou se é eu não sei se eles terminaram ou não e voltaram. Los Hermanos, mas enfim, o Rodrigo Amarante está com um disco novo, vai lançar dia 2 de novembro em Porto Alegre com promoção da Ipanema, e a gente ouve uma faixa desse disco do cara agora aqui no Rodrigo Amarante, o cometa do disco solo do Rodrigo Amarante. Som, cara. O Rodrigo Amarante vai estar tocando no dia 2 de novembro, dia de finados. Parabéns, quando eu acordei. 2 de novembro. Quando eu acordei no meio da música, eu ouvi cara, isso aí é Rodrigo Amarante. Tu viu que ele vai estar tocando no dia 2 de novembro, na opinião, 2 de novembro finados. Parabéns, Amarante. Baita som. Aliás, o pessoal tá elogiando muito aqui a música. Com promoção da Ipanema, viu? Muito bom. O solo do ex-Los Hermanos Rodrigo Amarante. Espero que essa seja a música. Dia 2 de novembro, no opinião, com promoção da Ipanema. Espero que essa seja a música mais animada do O Cometa, o nome desse som. Boa. Até o pessoal tá dizendo aqui que Rodrigo Amarante, #boring. Tem outro dizendo Rodrigo Amarante, sono.
O pessoal é muito injusto, né, cara? O pessoal não dá. Não entende a arte. Eu confesso que eu nunca tinha ouvido essa música. Eu toquei no escuro. O pessoal não entende a arte. Eu toquei no escuro esse som, então. Bando de brutos, brutamontes. Não tem sensibilidade. Inter, reservas no Brasileirão e titulares na Copa do Brasil, defende o Rafael, olha aí. É uma opção. Olha aí. O problema é não, tem que quem é primeiro. Titular e quem é reserva no Inter. Essa é uma primeira. Essa é a primeira pergunta. E a segunda? Não adianta botar titular, que é óbvio, titulares com... O problema é passar pelo Atlético Paranaense. Não, mas quem é que vai jogar como titular e quem é que vai jogar como reserva? Quem é que vai jogar o Campeonato Brasileiro? Me dá o time reserva e o time titular do Inter. O time titular? O meu ou do Dunga? Não, é o do eu Dunga. sei o meu. O Dunga não sabe. Pois é. Aí é que tá. O Dunga não sabe. O time titular do Dunga é o seguinte, é aquele que ganha. Quando ganha, ele repete. O problema é que o Inter não tem ganho nos últimos... Não, ele ganhou, lembra? Não, ganhou 2 seguidinhas, agora há pouco, faz 2 jogos, ele ganhou 2 seguidas, aí ele manteve o time. Manteve o time. Lembra? De quem foi que ganhou, cara? Não, mas é que aí tá. Nem tu lembro, pede um jogador por lesão, tu pede outro por, né, o D'Alessandro ganhou o 3º cartão amarelo agora, quer dizer, tu vai perdendo jogadores. Sim. É normal, né? Pô, KG, nego velho escutando essa música de Marica. Inter tá brabo de ruim e o Grêmio que tá se achando também não vai ganhar porra nenhuma. É a real, diz o Diego de Viamão. O Grêmio vai lutar também pela Copa do Brasil e pela vaga direta na Libertadores. É isso que o Grêmio tá lutando no resto do ano, né? Pela Copa do Brasil e pela vaga direta na Libertadores, que é o vice-campeonato. Que é o que o vice-campeonato proporciona. A grande vantagem de ser vice-campeão brasileiro é que tu entra direto na fase de grupos da Libertadores, não precisa disputar aquela pré-Libertadores num ano que já vai ser complicado, que é o ano que vem, porque vai ter Copa do Mundo, o Campeonato Gaúcho vai começar no início, no quarto, praticamente não vai ter férias, uma pré-Libertadores no ano que vem complica muito mais a vida dos times, concorda comigo, Concordo. Né? É verdade. E outra coisa, tem que se dizer assim, ó, faz uma análise agora, Renato versus Dunga. Renato, com todo o problema que o Grêmio vem enfrentando de jogar mal, etc. Tira isso, vamos aos fatos. Renato pegou um time no meio, caindo pelas tabelas, que o Luxemburgo deixou uma herança maldita ali, pegou um time no meio, não pegou do início, na pré-temporada, não teve tempo para trabalhar, para treinar, etc. Teve que achar um time no meio, olha onde ele tá, os resultados que ele tem. Tudo bem, tem um jogo na sorte aqui, o outro não sei o que, mas não interessa. Mas tá. O Dunga pegou o time no início, teve todo o tempo. Ah, e outra, vamos combinar, né? O time do Inter, em termos de nomes, de valores, de contratação, estão xingando a direção do Inter, mas a direção do Inter deu mais elementos pro Dunga trabalhar do que o Renato tem, Renato. Verdade. Ele tem mais. Verdade. Ele olha pro banco, ele tem um monte de gente. O Renato olha pro banco, ele tem quem, cara? Não, agora ainda tem. Tem mas tem Zé Roberto. Tem, mas os caras que ele tirou pra melhorar o time, no entender dele. Não, mas esses dias o banco do Grêmio contra um jogo que o Grêmio perdeu no Olímpico, acho que contra o Curitiba. Eu acho que aquele que na arena que o Grêmio perdeu o jogo. O banco do Grêmio era um absurdo, eu até falei isso aqui. Só tinha gurizada. Tu olhava pro banco e tu não via uma solução assim, tipo, ó, esse é cascudo, esse eu vou botar porque pode mudar o jogo. Tu bota um guri e aí pode ou não mudar o jogo. Aí depende, né? Mas então é isso, meu. Vamos terminar por aqui, porque daqui a pouco tem uma minuta, cara. 2 minutos, 1 minuto por meio-dia. Passou muito rápido esse Clube Ipanema. Muito obrigado, de hoje. Grande abraço, Baldasso, parabéns, felicidades. Volte logo. Volte sempre, tu também, Heron. Obrigado. Se quiser, o Clube Ipanema tá com as portas abertas aqui pra ti. Clube Ipanema veio até aqui com a força Coste Bebidas, as melhores bebidas do mundo bem perto de você. Acesse costebebidas.com.br ou peça pela Televendas 3396-3396. Intervalo comercial, em seguida a gente volta com um delicioso à la minuta aqui pro ouvinte da Ipanema. Segura!